Ok, mais uma vez a personalidades e hoje estamos cá com uma amiga já de um certo tempo, tá? Nós cortámos o contato um pouco pessoalmente devido à pandemia, tá? Demos umas reviravoltas, mas agora no Uvas e Personalidades tivemos finalmente o privilégio no espaço da agenda da Débora B, empresária e enfermeira com muitos saltos, tá? Também vai participar no Além do Salto, da Carla Farrapa, tá? Mas hoje tivemos o privilégio de estar aqui na Adega Nebbiolo, tá? Aqui em Santa Felicidade, a provar um tinto seco italiano e com a presença de Débora B. Débora, obrigado por teres vindo ao Uvas e Personalidades. Agora eu quero que te apresentes. Quem não te conhece, quem é Débora B? Obrigada pelo convite, João Carlos. Bom, eu sou a Débora B, né? Sou enfermeira, empresária, estou aí na área da terapias integrativas e também estética natural há 4 anos, com foco em pele sensível. Então, assim, pessoas que têm algum problema de dermatite, psoríase, pacientes oncológicos, então, por ser tudo natural, então a gente oferece tratamentos especiais para esses pacientes. Ou seja, a Débora B como pessoa, tá? Como personalidade, o rótulo, como a gente fala aqui no Uvas e Personalidades, assim, tem sempre um rótulo que é a cara da empresa. Houve um salto, digamos assim, houve uma revolução ao longo da tua vida que de alguma forma que te indicou para a enfermagem. Enfermagem, cuidados paliativos, toda a área da medicina, mas do suporte, e tu já viajaste quase o sul inteiro, tá? De onde é que surgiu esse clique para te virares para a enfermagem? Bom, o meu primeiro emprego em hospital foi muito jovem, eu tinha 19 anos, então eu trabalhava sempre na parte administrativa, era no escriturário. E aí eu comecei no Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo, nunca tinha entrado no hospital, foi um baque para mim, e eu sempre falo que foi uma escola, né? Então lá eu tive essa oportunidade de estar próximo da enfermagem, que até então eu não sabia muito como que era o trabalho da enfermeira. Embora quando eu era criança eu falava assim, eu quero ser uma enfermeira. E eu achava assim que era só fazer curativo, cuidar dos doentes e tal. Mas eu vi que é totalmente assim, não é só isso, né? Claro, a gente cuida, tem a parte assistencial. Mas a enfermeira, ela precisa estudar muito para entender toda a parte fisiológica, anatomia do paciente e ter essa parte humanizada. Então, conforme eu fui trabalhando em hospital durante 18 anos, eu pude admirar mais essa profissão. Então eu ficava cada vez mais interessada e pensava, não, eu acho que... Eu tinha outras opções, uma época eu queria trabalhar com moda, porque eu tenho essa parte um pouco artística aguçada, uma época eu queria ser pintora, queria fazer quadros, ser uma artista plástica, mas aí eu fui assim, realmente me conhecendo, e aí eu percebi que realmente o que me faria realmente feliz era cuidar e ajudar pessoas através da enfermagem. E aí por isso que eu decidi fazer. Eu acredito, assim, aqueles que já me conhecem, eu estive no serviço militar, estive em hospital, portanto eu sei mais ou menos a disciplina que é preciso ter, mas eu também acredito que existe um crescimento muito pessoal, tá? Em nós vermos exatamente como é que são as questões de trás do pano, ou seja, há um espírito de iniciativa que tem que se gostar daquilo que se está a fazer, correto? Ou seja, também há um esforço para nós mantermos, não direi uma máscara, tá? Mas uma face impávida e serena, deixar o sofrimento para dentro e de alguma forma pormos o profissional à frente. Isso. Tu de momento estás a querer complementar a parte técnica para a parte mais terapêutica, mais espiritual. Explique-me lá como é que surgiu também essa mudança de planos, porque assim, há sempre um otimismo na parte da enfermagem, no serviço de enfermagem. Nós temos que dar a cara com um sorriso, por mais esforçado que seja. Mas também há uma questão de ajuda espiritual. Sim. E também nessa técnica que nós apresentamos. No caso, tu apresentas. Mas agora tens um salto quantitativo na qualidade de serviços que estás a ir para o lado espiritual. Explica-me então como é que surgiu esse projeto que tem o nome. Bom, surgiu porque eu trabalhei numa época no hospital que tinha muita questão, eles enfatizavam muita questão de humanização. E lá eles tinham alguns serviços, ofereciam algumas coisas com relação também à espiritualidade, né?
Então eu comecei a olhar e ter esse olhar diferente com relação a não só a prática assistencial, mas eu vi que fazia parte também, né, do cuidado. A gente tem que cuidar dessa parte emocional do paciente, espiritual, e ao mesmo tempo a gente tem que ter esse autocontrole, porque senão o paciente está ali chorando, você não vai já chegar a chorar junto e tal, e acabar se envolvendo demais emocionalmente, porque daí você perde. Você tem que ter estrutura, né? Tem que estar um pouquinho ali estruturado, bem resolvido emocionalmente, bem resolvido espiritualmente, para que você dê esse conforto, para que você veja, faça com que a pessoa enxergue o lado bom, né, que sempre vai ter lado bom, nunca é 100% ruim. Então ajudar com que ela saia daquela situação, que ela veja de uma outra visão, uma outra perspectiva, uma outra expectativa, um outro ângulo, e aí ela consegue lidar com esse problema melhor. Porque problemas sempre vai existir, né? No caso de pacientes, né, com relação à saúde, a gente sabe que hoje o Brasil ele tem assim, estatísticas bem preocupantes com relação a várias doenças, né? Mas nós sabemos que existem discrepâncias, ou seja, existe alta qualidade a nível de conhecimento dos mais diversos serviços de medicina e depois há uma discrepância para os serviços que são apresentados. Estamos a falar de formação, correto? Correto. Então, o que mais a gente consegue, que na minha área, é a saúde integrativa, né? Como eu falei no começo. Então, a saúde integrativa, ela tem um outro olhar, é diferente da medicina, da saúde convencional, que a gente fala, tradicional, que é tratado só com medicação, só com exame e tal, já tem ali um protocolo definido para todo mundo. Então, se você tem uma enxaqueca, todo mundo vai passar por esse mesmo protocolo. Não. E já na integrativa é diferente. Cada indivíduo, cada pessoa é única. Então, cada pessoa tem um protocolo, tem um atendimento diferente. Então, o que funciona para o ciclano não vai funcionar para o outro. Então, e vice-versa. Então, a gente tem que conhecer a pessoa de uma maneira muito intensa, igual você falou, tanto a parte espiritual, você tem que saber que religião que ele é, onde ele vive, qual que é o ambiente que ele está inserido hoje, o que essa pessoa faz, qual que é o tipo de trabalho que ela desempenha, um pouco do seu histórico familiar, quem que eram os pais, se tem filho, se não tem filho, então tudo isso interfere na saúde. Tudo. E então a saúde integrativa, ela ainda engatinha no Brasil, né? Lá fora é muito mais abrangente, mas aqui a gente está engatinhando. E a enfermagem acabou entrando também nessa linha, né? A gente tem vários outros profissionais, além de médicos, físios, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista, enfim. Então a enfermagem ela foi inserida de uma maneira ainda sutil, mas a gente consegue ver assim a evolução e a revolução que está acontecendo no Brasil. E eu fico muito feliz porque a gente vê muitos resultados, muitos feedbacks de pessoas que eles até se surpreendem mesmo com o resultado que eles têm com a saúde integrativa. Então o Brasil ele está passando por uma mudança muito grande agora, um divisor de águas. Então a gente tem muita polêmica envolvida também, política, mas eu acredito que em breve vai ser uma mudança positiva no sentido de todas as pessoas terem acesso, porque hoje a saúde integrativa ela está mais no particular, ela não está ainda inserida no SUS, assim. Tem as práticas integrativas lá, mas ainda existe muita resistência, muita dificuldade de acesso, né, para as pessoas. Então, esse meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo é isso, é atender, mostrar para as pessoas um pouco mais desse mundo, que a gente pode estar tratando coisas de formas mais naturais, com várias outras, não é uma coisa alternativa, a gente tirou essa palavra do... É complementar. É complementar, então, se ela já faz um tratamento para um certo problema, a gente vai complementar com outras coisas que vão realmente obter o resultado que ela deseja, né? E isso que é bem bacana, a gente consegue ver, assim, muitos casos maravilhosos. Tu estás um passo à frente, geralmente podemos ver que é assim, muitas vezes há o sistemático do tratamento normal, formal e académico, mas agora estás a pôr uma leveza para mostrar a parte terapêutica mais
leve, mas é assim, Leve. é complementar, ou seja, Complementar. é como se fosse mais uma matriz ou mais uma legenda para explicar exatamente aquilo que a pessoa não entende, correto? É correto. Ou seja, há pacientes com vários tipos de formação, mas existe uma outra formação que o discurso tem que ser totalmente diferente. Tem que ser diferente. Débora, vimos a profissional, ok? Vimos a profissional, assim. Portanto, vimos uma Cabernet Sauvignon facilmente adaptável, tá? Cabernet Sauvignon está facilmente adaptável aos mais diferenciados terroir. Tem aquelas questões e características de mineralidade dos terroirs diferentes, mas é a Cabernet Sauvignon. Portanto, Débora B, uma Cabernet Sauvignon. Então vamos abrir a garrafa do Cabernet Sauvignon. Adoro. Débora, se a tua vida fosse um livro, que título teria? As Aventuras de Bi. As Aventuras de Bi. Eu tenho um espírito muito aventureiro, sou muito curiosa, gosto muito de desafios e eu não tenho medo. Não tens medo? Não tenho medo. Então podemos dizer que o título seria As Aventuras de Bi. de Bi. Há um impacto inicial que nós, de alguma forma, somos um exemplo para alguém. Por mais módico ou simples que a gente seja, somos sempre um exemplo para alguém. Um comum mortal, um paciente, um novo amigo ou amiga, cruza-se com a Débora B pela primeira vez. O que é que ele vai ler nos teus olhos? Amizade. Eu sempre fui conhecida como uma pessoa que gosta de ajudar. Então, a primeira coisa que eu ofereço para uma pessoa que eu não conheço é a minha amizade. Sem julgamento, sem medo, independente de qualquer coisa, de religião, de qualquer coisa, eu sempre ofereço a minha amizade, o melhor que eu tenho, né? E a amizade está envolvida com o amor também ao próximo, né? Você jamais pode, mesmo que alguém fale, fulano, não sei o quê, e apresente você até com uma pessoa meia, vamos supor, negativa, eu deixo isso de lado e enxergo ela como uma pessoa que merece ser respeitada, que merece ter essa chance de você falar quem é você, né? Vamos nos conhecer, né? Então, sempre a primeira coisa que eu ofereço é a minha amizade. Tu comentaste, já estiveste em várias palestras. Já. No público que estava a assistir, viste alguma Débora B? Sim. E como é que é a sensação de ver uma Débora B, ouvir a evolução da Débora B lá em cima? Olha, posso te falar que eu me lembro da primeira vez, né? Sempre, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Foi assim... Foi um momento crucial e foi um marco, porque eu pensava assim, será mesmo que eu estou preparada? Será que eu estou realmente preparada para falar de mim, da minha história? Ou ensinar algo para as pessoas? O que as pessoas podem aprender comigo? O que eu tenho de especial? Então eu meio que me questionei muito nesse momento. Então eu fiquei um pouco nervosa, obviamente, mas no decorrer dessa palestra eu realmente fui eu mesma, né? Fui verdadeira, não fiquei encenando, mostrando ou querendo seguir um padrão, Então assim, eu fui mesmo, tinha outras palestrantes que todas ficaram sentadinhas ali e tal, e eu já quis levantar, quis ser diferente, não, eu não gosto de ficar sentada, eu quero levantar, quero andar, quero olhar para as pessoas, eu quero que elas participem. Então eu falei um pouquinho de várias situações da minha história, né, pessoal e também profissional. E para minha surpresa foi muito gratificante, porque no final vieram várias pessoas falarem comigo e falaram que se identificaram com a minha história. E a gente acha que não, mas às vezes a gente está passando por momentos, já passou por algum momento, superamos alguma coisa e existem muitas pessoas passando por isso. E elas não conseguem enxergar talvez, né? Uma solução. E quando a gente fala assim de coração, realmente mostrando que isso é possível, e pra mim assim, se eu fizer a diferença em uma vida, só uma pessoa, pra mim já basta. Então, mas no caso já o fizeste, e essa pessoa que chegou ao pé de te a agradecer, aconteceu? Aconteceu. Comenta um pouco. Eu tava falando a respeito porque era um evento a respeito só de mulheres e tal, falando da questão da violência doméstica. Então, quem me vê hoje, assim, né, muitas pessoas falam pra mim, nossa, mas eu vejo você uma mulher poderosa, empresária, de sucesso, né, estabilizada, que viaja o mundo inteiro e tal, mas ninguém sabe realmente lá atrás o que aconteceu, porque não é todo mundo que me pergunta, não é para todo mundo que eu falo. Mas eu gosto de falar, em certas ocasiões,
para as pessoas verem, realmente essas mulheres, né, que passam por situações vulneráveis, nesse caso, que realmente você consegue sair. Não existe outra opção. Você tem que sair dessa situação e idealizar e imaginar você numa situação melhor. Então, eu sempre tive muita esperança e determinação. Então, nessa palestra em especial, eu falei um pouco disso, do que eu vivi, né? Abri o meu coração um pouquinho lá e eu falei, gente, aconteceu isso, né? Eu passei por essa situação, realmente passei pela essa violência doméstica, mas chega um momento que realmente a gente tem que acreditar, tem que se amar, né? Então, o amor próprio foi muito importante nessa situação. Então, eu falei um pouquinho e foi bem rápida a minha participação nessa ocasião, porque eu participei de um livro também, como co-escritora, que lá eu conto em 3 páginas a minha vida. Então, eu titulei, como é um livro só de mulheres 40 a mais, eu titulei como Loba Empreendedora. Então, eu falei desde o início, desde a infância, do crescimento, até chegar até o meu consultório. Então, foram vários desafios durante esse todo o tempo. Então, eu falei um pouquinho do livro para elas, né? Que é quando a gente sonha com algo. Por exemplo, eu tinha um sonho de aprender a falar inglês, mas eu nunca pude pagar por um curso de inglês. Então, eu tive que buscar alternativas para que isso fosse acontecer, porque eu sabia que isso ia me abrir portas, né? E realmente abriram depois. E fui falando coisas assim, olha, meus sonhos sempre foram muito grandes, por uma pessoa que era tão humilde como eu era. Então as pessoas me viam falando de sonhos, eu falava, você é louca. E sempre assim, enfatizavam, você nunca vai realizar, você não é capaz, você não pode, você não é suficiente, você é pobre, você é isso, você... Então sempre tarjando e fazendo críticas destrutivas, no caso. Mas mesmo com tudo isso, eu não me via nessa situação, eu não acreditava que aquilo fosse para mim, eu acreditava o contrário. Então, quanto mais me falavam isso, mais eu queria, mais sede eu tinha de vencer. Eu falei, não, aqui eu não vou ficar, eu vou vencer, eu vou realizar meu sonho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quando eu mostrei para elas, e eram todas mulheres, de certa forma, passando, né, pela essa vulnerabilidade, com situações em casas e tal, a gente já sabia disso. E aí, quando eu comecei a falar, eu olhei para a plateia e tava assim, a maioria chorando. Aí daí me desmontou, porque daí eu queria falar mais, mas aí eu falei, não, acho que tá o momento agora de eu parar de falar. Então, assim, eu meio que dei um tempo, dei um time, falei um pouquinho, terminei, finalizei ali, e aí veio uma em especial me procurar e me abraçou, me chorou e falou, eu estou passando por isso que você falou, e agora eu tenho certeza que eu vou sair dessa situação, porque você conseguiu, então eu também consigo. Então, cara, aquilo pra mim foi assim, sabe, foi muito gratificante. E eu falei, então tá, então uma pessoa eu consegui, né, motivar para que ela saia. E hoje, fala-se muito mais agora, né, sobre esse tema que é tão polêmico, e antes era só a classe baixa média. E hoje a gente sabe que não. Hoje não existe um padrão, não é? Classe social, né? Isso pode acontecer em todos nós somos sujeitos, né? Em qualquer situação. Mas as mulheres têm que saber que existe solução, né? Que existe uma esperança, uma luz no fim do túnel, que a gente é capaz. A mulher, quando ela se conhece, que nem eu me conheci depois de um processo, a gente consegue entender a nossa força. Fala, caramba, como eu sou forte, eu não sabia que eu tinha. Então, quando eu lembro de situações passadas, eu falo, como eu consegui fazer isso, né? Hoje eu vi que eu falo, meu Deus, como eu consegui? Então, a gente tem que se conhecer, tem que saber dessa força que nós temos, né? Não só como mulher, mas como ser humano, porque não basta só querer ou só sonhar, a gente tem que levantar, tem que arregaçar as mangas, tem que buscar, tem que planejar e tem que fazer a coisa acontecer. Uma frase ou uma máxima que te acompanhe diariamente com motivação? Com motivação? Tem uma frase até que é um pouco longa, mas eu costumo falar assim que nunca deixe ninguém dizer para você o que você pode ou o que você não pode. Principalmente quando tem relação com a sua idade. Então eu ouvi muito falar isso para mim. Ah não, é tarde demais, você está muito velha para estudar. Ou você está muito velha para isso. Vocês sabem que eu participei até de um
concurso de beleza, e eu tinha isso, era um dos meus sonhos de infância, participar, ser Miss, eu queria participar, eu via na televisão, assistia Simone, e entre outras artistas da época, eu falava, meu Deus, como eu queria ir. E aí, assim, realizei, por que não? Aos 44 anos eu fui lá participar de um negócio, né, de um concurso, e ganhei. E aquilo para mim foi, nossa gente, quem diria, né? Então, assim, nunca desistir e sempre não deixar ninguém. Então, por mais que você escute pessoas à sua volta, e às vezes são pessoas próximas que falam isso para você, você não vai conseguir, você não pode, ou você não é capaz, ou você não isso. Então, não deixe que isso faça, te defina, né? Como para você realizar os seus sonhos, e não só sonhos, mas eu digo sempre que não é só sonhos, a gente tem que pensar em objetivos, alcançar o objetivo. Então, quando você traça na sua mente um objetivo, feche seus olhos e imagine você naquela situação. Então, quando eu não tinha dinheiro, eu estava naquela situação, contando moedinha, todos os dias, eu lembro que antes de dormir, eu sentava e eu imaginava eu no meu apartamento, abrindo a minha sacada. E hoje eu faço isso. Hoje eu tenho o meu apartamento e quando eu fui visitar esse apartamento, eu falei, esse. Porque era esse que estava na minha mente daquela vez que eu sempre sonhei. E entre outras coisas, né, que eu realizei. Então, sempre imaginar, sempre se ver nesse lugar e nunca deixar ninguém falar o contrário. Porque todo mundo é capaz de realizar o que quiser. As aventuras de Bi, tá? Como vem aqui a Débora Bi, empresária, enfermeira e um estudo histórico de vida, que lá está. Eu acho que é um pouco padrão desde que eu estou aqui do Brasil, tenho assistido. Mas em contraposição, o que eu tenho feito no meu programa é apresentar personalidades, empresários, exemplos masculino, feminino e inclusive infantis, que de alguma forma é aquele Brasil que eu quero mostrar lá para fora. Este Brasil que vocês não veem, exatamente, não são as letras grandes de um jornal ou o sensacionalismo o qual nós estamos habituados. Eu gosto de mostrar exatamente este Brasil que me recebeu. São empresárias, é uma história de vida, é uma reinvenção, é uma reestruturação e sempre uma pedra angular que serve de exemplo para muitos outros, tá? Então assim, é isto que eu quero mostrar e hoje foi Débora B. Débora, obrigado por teres vindo a Lusifoliar. Gratidão, obrigada, João. Até a próxima. Agradecendo uma vez mais à Adega Nebuleu e vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Já. Tchau. Opa! Marcelinho Ferraz aqui no set de gravação com a minha amiga Roberta, uma das melhores apresentadoras do Brasil. E estamos aqui mandando um grande abraço para o João Carlos do programa Uvas e Personalidades. João, tá aqui uma personalidade que você tem que levar aí no seu programa, tá bom? E o mundo é nosso. Ok, então vamos a mais uma terapia de casal cozinhando, este bloco novo onde geralmente nós acalmamos o stress de alguma forma, ao comer ou a cozinhar. Hoje vamos falar e mostrar o onigiri, tá? Mais um prato ou um processo de lanchinho japonês que nós fizemos em casa. O onigiri consta que havia essa noção de que teria e tem muitas formas de cozinhar no Japão, principalmente uma forma triangular. É um bolinho de arroz, tá? Com um recheio muito próprio, onde essa forma triangular constava que seria a forma da espada, a forma da ponta da espada que seria para espantar o diabo. Isso é a questão de histórias lá do Japão. No entanto, existe também a tese que em 1333, no período do reino de Nakamura, tá, 1333, esse onigiri, tá, ou lanchinho feito com um bolo de arroz, era servido aos samurais como petisco ou alimentação. Então, na sequência, vejam lá como foi o processo artesanal aqui na terapia de casal, cozinhando, nós a confeccionarmos um onigiri e lá está, devidamente acompanhado ou com uma kombucha ou com um vinho rosé. Acompanha lá.
Mesquita Angra dos Reis, lotado, para assistir a peça teatral Agora Que São Elas e Vim Dar um Recado. Em breve estarei no programa de TV Uvas e Personalidades, num bate-papo animado com a Carla e com o João Carlos Farrafa. Um beijo para vocês e até breve. Tchau, tchau.